Se você tem dúvidas de como alterar o valor do seu contrato, se você tem dúvidas sobre o que é reequilíbrio, o que é reajuste, o que é repactuação, fique comigo neste vídeo e tire suas dúvidas. Eu sou Henrique Serra e seja bem-vindo à Magna Licitações. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não nos segue no Instagram para que clique aqui no link da descrição. Lá nós publicamos frequentemente diversos conteúdos, uns de maneiras motivacionais, outros de maneiras um pouco mais descontraída, mas todos sobre o tema de licitações e com alguma dica que com certeza vai fazer uma diferença na hora de você participar de uma licitação. Antes de eu começar a falar quais são os prazos para você pedir, seja o reajuste, o reequilíbrio, revisão de preços, repactuação, eu vou tentar explicar o que é cada um e em qual situação ele se enquadra. E aí depois a gente entra no mérito de como que é utilizado na prática e qual que são os prazos para você pedir esse tipo de realinhamento, essa alteração de preço no seu contrato. Vamos lá. Primeiramente, nós temos a revisão ou reequilíbrio. Tem algumas pessoas que chamam de revisão e algumas chamam de reequilíbrio. Eu particularmente uso muito o nome de reequilíbrio. O reequilíbrio serve para quando você tem um contrato ou algum tipo de vínculo com o governo e por algum motivo aquele valor ele não é mais compatível com o valor de mercado. E isso se dá por duas situações, no caso fortuito ou de força maior. Apenas para exemplificar, caso fortuito é geralmente alguma coisa relacionada a um desastre natural, uma seca, uma enchente, algum furacão, caso aqui no Brasil é bem difícil, mas relacionados a desastres naturais. E força maior está mais vinculado a ações do homem, como por exemplo uma greve, uma guerra, coisas que a greve dos caminhoneiros que aconteceu recentemente é um caso bom para você poder pedir uma revisão ou reequilíbrio, porque você não estava prevendo que ia acontecer isso, não tem como prever, isso claramente tem uma discrepância dos preços praticados no mercado antes da greve e posterior à greve. Outra maneira de você alterar o valor do contrato é aplicando o reajuste. Esse é o mais fácil de entender e de ser explicado. Nada mais é do que a aplicação de um índice, seja ele o IPCA, o IGPM, dentre outros. Então, até agora nós já vimos duas maneiras de você alterar o valor de um contrato. Seja através do reequilíbrio, que é por caso fortuito ou força maior, que eu já dei até alguns exemplos, ou o reajuste, que é o mais fácil, é apenas a aplicação de um índice. Agora existe um outro, que é a repactuação. Muita gente tem dificuldades em entender como que é a repactuação e eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples para você poder visualizar na prática, no seu contrato, quando que se aplica a repactuação. Via de regra, a repactuação ela funciona quando o seu contrato exige que um funcionário trabalhe exclusivamente no órgão público. Nada mais é do que a terceirização. O nome técnico é contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Quando o funcionário que você contrata, ele trabalha exclusivamente naquele órgão público, naquela prefeitura, ou seja, ele trabalha lá numa carga de 40 horas semanais, tem uma convenção coletiva que rege ali os salários, os encargos e os benefícios daquele funcionário e ele só tem aquele emprego porque você, na sua empresa, tem um contrato com a administração pública. Nesses casos, de tempos em tempos, você pode pedir a repactuação, que ela é uma alteração no valor do contrato e ela engloba diversas situações. Ela engloba a convenção coletiva do funcionário, quando altera a convenção coletiva você pode pedir uma repactuação, você engloba, se o seu contrato com a administração pública engloba alguns materiais, como por exemplo um serviço de limpeza, muitas das vezes a administração pública ela contrata uma terceirização de limpeza, onde a empresa que está prestando o serviço ela entra também com o material. Então, para a alteração dos valores do funcionário, é através da convenção coletiva, do valor do vale transporte daquela cidade. Agora, os materiais que você vai utilizar, por exemplo, o sabão, o detergente, papel higiênico, se for o caso, esses tipos de materiais é aplicado o índice, que é o do reajuste, que nós falamos agora anteriormente. Então, a repactuação ela é um pouco mais completa. Ela engloba tanto a alteração dos valores dos materiais, caso o contrato contemple, dos uniformes e tudo mais, quanto da mão de obra em si, que seria o custo do funcionário para a sua empresa. Então você apenas reajusta, altera, na verdade, né, esses valores através dessas comprovações. Então a repactuação é um pouco mais completa, ela exige geralmente
uma planilha de custos, onde você tem que mostrar o custo com o funcionário, quais são os benefícios, quais são os direitos, os impostos que você recolhe, e quando há uma alteração por parte do governo ou por algum outro órgão que, por acaso, controle determinado custo da empresa, como, por exemplo, o Vale Transporte, você pode sim pedir uma repactuação. Vamos agora aos prazos, agora que você já sabe qual que é a diferença da revisão ou reequilíbrio, do reajuste e da repactuação, vamos para os prazos. Na revisão de preços, você não tem prazo para você pedir. Você pode pedir a qualquer momento a partir do fato que ocorreu, que gerou aquela alteração no seu preço. Então, a partir do momento que ocorreu a greve dos caminhoneiros, que subiu o preço de alguns determinados produtos, você já pode pedir sim o seu reequilíbrio ou a sua revisão. Já no reajuste, ele é taxativo, são 12 meses. 12 meses a contar de quando? A contar da sua proposta base. E a sua proposta base, em diversas vezes, é a proposta que você ofereceu na licitação. Não é quando você assina o contrato. Nós sabemos que existem algumas modalidades onde o órgão não necessita obrigatoriamente de comprar aquele material ou prestar aquele serviço imediatamente, é o caso do SRP. Então, quando você participa da licitação e oferece a proposta, a partir dali está contando o seu prazo de 12 meses para você pedir o seu reajuste. E aí, muitas das vezes, o contrato ainda não deu 12 meses, mas a sua proposta, que o seu início da licitação já fazem mais de 12 meses. E a partir dali, já está contando o seu prazo para o reajuste. Eu espero que tenha ficado claro, é um tema que é muito complexo, eu estou tentando explicar de uma maneira bem simples, o vídeo ficou até um pouco longo, tendo em vista os exemplos que eu tentei dar para ficar fácil de vocês entenderem. Caso vocês tenham alguma dúvida específica sobre a revisão, o reequilíbrio, o reajuste ou a repactuação, deixe aqui nos comentários que a gente vai respondendo, e se for o caso, a gente pode fazer um vídeo específico para cada tipo de alteração do valor do contrato, um só para revisão, um só para reajuste, um só para repactuação. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você dê um joinha aqui embaixo, isso ajuda muito a gente a manter o canal e a continuar produzindo conteúdos que sanem as dúvidas de quem já participa de licitação, de quem quer participar, ou até mesmo de alguém que está estudando sobre o tema, vai passar no concurso. Isso auxilia até mesmo servidores públicos, que muitos a gente sabe que tem dúvidas de alguns temas. Então, se você dá um joinha aqui, isso nos ajuda bastante. Vou pedir para você, se ainda não é inscrito no canal também, se você já vem acompanhando a gente há um certo tempo, se inscreva aqui no canal. Isso faz com que o canal tenha uma notoriedade um pouco maior e que faça com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.